Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 38. Lucas 6, 38, que diz: Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Com a mesma medida que vós medirdes, sereis medidos também. Queridos, eu quero trazer uma pequena reflexão acerca deste versículo. Muitos têm usado este versículo para embasar, né, a teoria da prosperidade. Mas esse versículo ele vai muito além disso, né? Ele tem uma mensagem muito profunda. E está falando exatamente de perdão, está falando de misericórdia, né? Está falando de colheita, né? Está falando de semear e também está falando de colher. Por quê? Jesus disse: dai e dá-se-vos-á, né? À medida em que você, né, abençoa, à medida em que você perdoa, à medida em que você tem misericórdia, à medida em que você ama, à medida em que você cuida, né? Jesus disse que com a mesma medida que você medir, você será medido também. Ou seja, você, né, planta e você colhe, né? Existem pessoas que dizem que tudo que se faz aqui no mundo, aqui mesmo se paga. Eu não concordo, né, 100% com esta afirmação. Quando nós olhamos para o livro de Lucas, no capítulo 16, do versículo 31 em diante, aliás, do versículo 19 ao 31, que fala sobre Lázaro e o homem rico, nós vamos ver que o homem rico, ele teve tudo nesse mundo, né? Quantas vezes ele desprezou Lázaro, quantas vezes ele desprezou pessoas pobres, quantas vezes ele deixou de ajudar alguém, quantas vezes ele deixou de amar as pessoas, né? E ele viveu uma vida que ele tinha tudo nesse mundo. Tanto é que quando ele pede para Abraão, né, mandar Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar a língua dele, porque ele estava sofrendo no fogo, né, nas chamas do inferno, apesar de que muita gente, irmãos, infelizmente está virando moda hoje, as pessoas não acreditarem na existência do inferno, né? As pessoas não acreditarem, né, na existência desse lugar terrível que o próprio Jesus disse lá em Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 27 ou 28, que diz, Jesus disse: não temam o homem, né, que pode matar apenas o corpo, mas temam a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Eu fico pensando, as pessoas dizem que o inferno não existe, que o inferno é aqui, né? Que o inferno é a sepultura. Meu irmão, olha só, o homem tem poder de matar o outro e de lançar na sepultura. Só que Jesus disse que nós devemos temer o homem, aliás, temer a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então, se o inferno fosse a sepultura, né? O inferno fosse o túmulo, então Jesus estaria mentindo, porque Jesus disse que só Deus tem poder para matar e para lançar a alma no inferno, né? Então, é interessante nós refletirmos sobre isso, né? Então, e voltando então para o contexto do vídeo, né? Aquele homem, ele teve tudo, né? E aí quando Abraão disse para ele: filho, não dá. Lembra que durante a tua vida você só teve coisas boas. Agora você está sendo consolado e Lázaro, aliás, você está sendo atormentado e Lázaro está sendo consolado. Então, muitas vezes as pessoas aprontam, né? E elas têm a ideia de que elas nunca serão punidas, né? Erram e têm a ideia de que nunca sofrerão punições. Irmãos, há um dia marcado por Deus para julgar toda a humanidade. Há um dia preparado pelo Senhor para julgar todas as ações de todos os seres humanos. E Jesus disse: com a mesma medida que você fazer, né, você vai receber. Então, vamos refletir sobre este versículo. Será que nós temos amado? Será que nós temos tido misericórdia? Será que nós temos praticado a compaixão? Será que nós realmente temos, né, vivido de acordo com o que a palavra de Deus diz? Olha um exemplo interessante. 1 João capítulo 3, versículo 16, está escrito: nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós. Assim também nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Será que nós temos feito isso?
né? E aí o versículo 17 vai falar sobre amor, não é? Se alguém é rico e vê o seu irmão passar necessidade e fecha o coração, como pode de fato dizer que ama a Deus? Versículo 18, filhinhos, não ameis só de palavra. O nosso amor não deve ser baseado em conversas, mas em ações, né? Então, na medida em que você planta, você vai colher. Se você é uma pessoa, né, que planta coisas ruins, que só faz coisas ruins, você vai colher. Se você é alguém, né, que faz coisas boas, que planta coisas boas, que cuida do próximo, que ama o próximo, que tem misericórdia, né, você vai receber tudo isso em troca, porque é a lei natural da semeadura, né? Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz, né, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, vamos refletir sobre este versículo, vamos, né, fazer uma análise de nós mesmos e vamos procurar, não é, mudar, vamos procurar ser pessoas melhores, né, verdadeiros homens e mulheres de Deus, verdadeiros servos do Senhor. Eu lembro que uma vez eu estava orando, irmãos, e aí tinha uma irmã próximo, né, a mim, eu orando com um grupo de irmãos. Aí na oração eu disse, Senhor, me ajude a vencer o mundo, me ajude a vencer o pecado. E aquela irmã depois falou, missionário? Que oração é essa, missionário? Você pedindo para Deus para ajudar você a vencer o mundo e o pecado? Irmãos, nós somos todos iguais. O título não faz ninguém melhor do que ninguém, né? O título não faz de você um super-homem. O título não faz de você uma mulher maravilha, cheia de poder, né? Então nós precisamos, eu fico vendo assim, olha, às vezes você conhece alguém e aí você planta uma coisa no sentido de mostrar para a pessoa que você é perfeito, que você não erra, que você não tem falhas, você é perfeito. A pessoa chega até a pensar, será que esse homem e essa mulher, eles vão ao banheiro? Será que esse homem e essa mulher, como é que eles ainda conseguem pisar nessa terra? Né? E aí quando alguém vê você falhar, né? Ainda que seja uma falha pequena, uma falha que nem, digamos assim, algo do cotidiano, uma falha que de repente pode acontecer. Eu estava conversando com uma pessoa que eu estava evangelizando, né? Esta pessoa inclusive aceitou a Cristo, e eu disse para ela o seguinte, olha, não olhe para mim como super-homem, não olhe para mim como um homem perfeito, não olhe para mim como alguém que não tem falhas, como alguém que é santo demais, que é mais santo do que todo mundo, pelo amor de Deus, não olhe para mim assim. Por quê? Se eu começar a dar a ideia para as pessoas, né, de que eu não falho, que eu sou perfeito, que eu sou santo, mais santo que todo mundo, quando a pessoa vê alguma falha em mim, a pessoa vai, né, se decepcionar, e muitos vão se decepcionar ao ponto de deixar Cristo, né? Como exemplo de um rapaz que nós conhecemos em Brasília, o irmão dele servia a Deus, o irmão dele era o exemplo maior para ele. O nosso exemplo maior deve ser Cristo, irmãos. E aí quando o irmão dele pecou, caiu, ele também caiu e nunca mais se levantou. E ele diz, eu caí porque o meu irmão era o meu espelho. O meu irmão era o meu maior exemplo. Então, que o nosso maior espelho, que o nosso maior exemplo seja Cristo, né? E vamos evitar de nós, né, estarmos mostrando para as pessoas aquilo que nós não somos, né? Então é importante, né? Jesus disse, com a mesma medida que você medir, você vai ser medido também. Ou seja, também é importante você refletir, né? Porque às vezes você julga o seu irmão, você julga, condena o seu irmão, né? Você se acha melhor do que ele. Eu lembro de um sonho que eu tive, aonde eu estava em um caminho bem estreito, né? E vi uma pessoa na minha direção, uma pessoa que eu amo muito, né? E que essa pessoa, infelizmente, se afastou de mim. E aí no sonho, eu abri os braços para abraçá-lo, né? E ele se desviava de mim. E eu começava a chorar. Chegava alguém comigo e dizia, calma, filho, fica tranquilo. Ele fez isso porque ele se considera mais santo do que você. Mas não desista. Continue a sua caminhada. Continue a sua caminhada com Cristo. Então, queridos, vamos refletir sobre essa mensagem. Amém? E eu quero, então, agradecer a todos que assistiram esse vídeo. Um grande abraço a todos, né? E até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.